Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Mulheres em Debate está no ar. Esse programa que é fruto de parceria entre a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres de Mato Grosso do Sul e a Assembleia Legislativa, sempre debatendo temas de interesse do nosso público-alvo. 2020 acabou, um ano se passou, um ano de muitas informações, principalmente no que diz respeito à saúde pública, mas os temas voltados aos direitos das mulheres não ficaram para trás. Foram muito bem trabalhados e discutidos nesse programa que tem o objetivo de levar informação até a toda a população sul-mato-grossense, justamente para que essa mensagem seja levada à seriedade do cumprimento do direito das mulheres e também do combate à violência. E é por isso que a gente vai trazer aqui um pedacinho de vários programas que foram ao ar ao longo de 2020, para que você possa conferir junto com a gente os temas que foram abordados. E a gente começa falando da plataforma Não Se Cale, uma iniciativa muito importante que dá proteção às vítimas de violência. Para muitas mulheres, ficar em casa obrigatoriamente ao lado do agressor pode ser muito cruel, pode ser muito violento ficar em casa, num lar onde já existe um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, com esse agravante, Lívia, de que crianças também estão em casa. Então, a nossa atuação na Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas é na questão de gênero da mulher, mas a gente também tem esse olhar para preocupação com o aumento não só da violência doméstica contra a mulher, mas também com o aumento da violência doméstica contra crianças e adolescentes e com o aumento dos acidentes domésticos com crianças. E tem agravantes aí também nesse fato isolamento, porque nós estamos muito mais em casa, tem a questão do desemprego, o que já altera o emocional, tanto de homens quanto de mulheres, tem também a ingestão de bebidas alcoólicas, as drogas, e tudo isso acaba transformando esse universo doméstico em talvez, para algumas famílias, em uma convivência meio conturbada. E a Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres já vem há algum tempo batendo na tecla da denúncia, alertando as pessoas, trazendo informações, e seria legal a gente falar dessa ação Não Se Cale, é um site, né, Luciana? Exatamente. Considerando então que nós estamos em casa, guardando esse distanciamento das nossas famílias, das nossas amigas, daquele convívio que a gente gosta tanto de sair e conversar e que também pode ser uma rede de apoio muito útil a uma mulher em situação de violência. Então, nesse momento em que estamos em casa, a casa deixa de ser um local seguro para ser um local perigoso para a permanência da mulher. A maioria da população hoje possui um celular, um smartphone com acesso à internet. Então, o site naosecale.ms.gov.br, ele vem para trazer a tecnologia nesse momento de pandemia para dar mais informação, mais orientação às mulheres que estão em casa. Então, nós temos textos sobre violência de gênero, sobre violência doméstica, sobre violência sexual. Nós temos textos bem detalhados, bem longos sobre a Lei Maria da Penha, sobre as questões do feminicídio. E nós temos também um canal que é muito importante, um link que é de toda a rede de atendimento. Então, tem um mapa do estado com 79 municípios. Só clicar em cima do mapa e vai abrir todos os serviços que tem naquele município. Então, a mulher que está em Dourados, vítima de violência e não sabe onde que ela pode buscar ajuda, clica lá no mapa, ela pode até ver o CRAS, o CREA, o Centro de Atendimento, a Delegacia ou a Defensoria mais perto, para procurar orientação, fazer uma denúncia. E buscando a tecnologia, Lívia, nós temos vídeos, podcasts, a mulher pode estar em situação de violência em casa, com o agressor, com criança, enquanto ela faz uma atividade, ela pode colocar um fone de ouvido e ter aquelas informações. É exatamente nesse ponto que eu queria tocar, porque às vezes o pessoal em casa se pergunta muito, a mulher já está sofrendo violência, a criança, o idoso, como é que eles vão fazer para conseguir burlar esse agressor, né, sair do campo de visão dele, fazer a denúncia ou obter essa informação? E tudo isso foi pensado.
Sim, porque nós já temos 2 bons mecanismos de denúncia que você precisa falar no telefone. Então, nós temos o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, onde você pode ter informação, orientações e fazer as denúncias por telefone. Nós temos o 190, 190, que é acionado em casos de urgência e emergência. Mas se você não pode pegar o telefone e falar, manifestar verbalmente a sua situação de violência, às vezes, mesmo ao lado do agressor, num smartphone, num notebook, num computador, você consegue escrever, você consegue estar lendo e ao mesmo tempo que você vai estar identificando a violência que você sofre em casa, você vai perceber que você não é a única. Outras mulheres já passaram por isso, nós temos sites, notícias, informações, textos. Então, a intenção, Lívia, é a mulher perceber que ela não está sozinha, reconhecer a violência que ela está sofrendo, saber aonde procurar ajuda, saber como denunciar e, se precisar, naquele momento, atendimento online. E o programa Mulheres em Debate sempre traz especialistas nos temas para trazer e trocar experiências junto com a gente. Além do programa Não Se Cale, o tema do cumprimento de medidas protetivas também foi debatido aqui nesse ano de 2020, levando a importância desse tipo de atitude por parte das mulheres e das famílias de mulheres que são vítimas de violência, para mostrar que realmente são muito eficazes no combate aí a um ciclo tão ruim que muitas sofrem dos próprios parceiros. Vamos conferir. Eu vou falar aqui os dados da violência doméstica em Mato Grosso do Sul de janeiro a abril. Olha só, 2019 nós tivemos 6.208 BOs, 2020 5.759 BOs, aí uma redução de 7,2%, mas ainda temos muitos BOs, né? Muitos casos registrados. Como é que a gente consegue atrair essa mulher vítima de violência realmente para a rede, para que ela não volte para o relacionamento abusivo e entre numa estatística de feminicídio, doutora? Lívia, antes de começar a te responder, eu acredito que essa pequena diminuição se deve ao período que a gente está enfrentando agora de pandemia, né? Nesse primeiro momento da pandemia, a gente verificou que as mulheres deixaram de acessar o sistema, muitas por dificuldade de não ter com quem deixar as crianças, aulas suspensas. Em Campo Grande, eu não sei Dourados, mas durante 2 semanas o transporte público ficou suspenso. Então, as mulheres não tinham como sair e procurar. Então, talvez nesse primeiro momento essa redução se deva a isso. Tá? Tanto Sim. que os crimes que independem da procura da mulher, como o feminicídio, por exemplo, houve aumento, né? Então, acredito que esse dado se deva a isso. Isso, 15 feminicídios esse ano já. Esse ano no estado, né? Como que a gente pode evitar que as mulheres caiam nessa emboscada, né? Eu acredito que educando as mulheres e os homens pela igualdade, né? A gente estava conversando antes, o princípio constitucional mais repetido é da igualdade. Homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. Nós temos que educar nossas crianças pela igualdade, né? A mulher não é propriedade do homem, a mulher não é inferior ao homem, a mulher não pode ser colocada numa posição de inferioridade, ela não pode naturalizar nenhum tipo de violência. Nem as invisíveis violências, as injúrias, as pequenas, as sutis. A ministra Carmen Lúcia fala que a gente pode ser discriminado e a gente pode sofrer preconceito gentilmente. Sim. Existe o preconceito agressivo, né? Mas existe também o preconceito e a discriminação gentil. Então, nem essa a gente pode aceitar. E a gente tem que educar as pessoas para não aceitarem também. E é comum que essas mulheres, elas, mesmo na medida protetiva que a gente estava falando no bloco anterior, elas voltem a conversar com os agressores? Isso chega ao conhecimento de vocês? É comum, porque até a doutora Paula depois pode explicar um pouco para a gente, porque elas vivem no ciclo da violência. O agressor, ele não é uma pessoa agressiva o tempo todo, né? Esse casal, ele passa por um período da lua de mel, e retorna novamente ao período da agressão. E esse ciclo, a gente tem um estudo que fala que esse ciclo pode demorar até 10 anos para ser rompido.
Então, nós temos mulheres que relatam que viveram 40 anos de agressão e depois de um final de uma vida de 40 anos, um relacionamento, elas rompem esse relacionamento abusivo e não encontram suporte de nenhum familiar após esse rompimento. Então, nós temos senhoras após 40 anos de casado que elas falam, doutor, eu rompi com meu marido e os meus filhos me afastaram dos meus netos. Os meus filhos viraram a cara para mim, porque a partir de agora eu não vou mais aceitar que o pai deles, embora esteja velho, idoso, continue me agredindo. Então a mulher sofre, ela é vítima várias vezes, né? Sim. E isso tudo é muito difícil para ela. Se você me permite fazer uma colocação, Com certeza. eu achei muito importante a doutora Helena citar a situação da família, porque quando a mulher pede uma medida protetiva e é deferida pelo Poder Judiciário ou pelo delegado, ela tem a ordem judicial, ela não deixa de ter os filhos com esse agressor. E esse agressor, na maioria das vezes, vai se utilizar da existência desses filhos para continuar a perturbar a tranquilidade dessa mulher. Uma, entre aspas, ameaça muito comum do agressor é dizer que vai tomar a guarda dos filhos. Então, a partir do momento que a mulher ela rompe com esse relacionamento, há aquele sentimento de perda de posse por parte do agressor. Ele vai se valer dos filhos ou de qualquer coisa que seja possível para tentar o contato com a mulher. E, infelizmente, ainda tem muitas mulheres que acreditam, que choram na delegacia de polícia com medo de perder a guarda dos filhos. Então, por esse tipo de artimanhas utilizadas pelo agressor, infelizmente a mulher acha que é necessário manter o contato. Ah, mas eu preciso, para beneficiar os filhos, que isso é muito utilizado pelos agressores. Ah, a sua mãe não quer mais a família. Então, a mulher ela se sente culpada e também faz parte da situação de violência. O homem fazer a mulher entender que a culpa foi dela. Então, com esse sentimento de culpa que está dentro de todo esse contexto de violência doméstica, a mulher ela acaba entrando em contato com o agressor, seja por conta dos filhos, seja por conta da existência de uma casa em comum, de qualquer tipo de bem. E, infelizmente, é mais comum do que a gente possa imaginar. E como a pandemia da Covid-19 atingiu toda a sociedade de forma geral e também impactou no ambiente de trabalho, o Mulheres em Debate saiu do estúdio e foi para as plataformas digitais. Para não perder a essência do programa, continuamos com 2 entrevistadas, mas dessa vez de forma online. E 2020 se encaminhou dessa forma. A gente comentou também a respeito do projeto Maria da Penha Vai à Escola. Vamos ouvir. A gente observa que em 2020 a comunidade como um todo, os próprios estudantes estão muito mais abertos para falar sobre isso, para abordar a Lei Maria da Penha. Eu não sei se sempre foi assim, se a Paola pode deixar uma impressão dela a respeito desse caminhar, como é que foi fazer essa construção, e se tem alguma história, algo que tem aqui no início chocado, mas que aos pouquinhos vocês já foram melhorando o ambiente, fazendo com que esse diálogo fosse cada vez melhor. Importante frisar esse ponto que o distanciamento físico e a pandemia, ela trouxe à tona questões que às vezes eram veladas, ou que não eram dadas tanta importância. Então, os temas que rodeiam a escola, que transcendem as questões cognitivas, porque nós acreditamos que os conteúdos cognitivos, eles estão a serviço de algo muito maior. Né? Eu digo que ninguém vai sair especialista em português, nós vamos sair especialistas em seres humanos. E nada melhor que essa primeira instituição, que é a escola, que é a mais próxima desse estudante, trazer para ele conhecimentos, competências de algo significativo. E também importante frisar que no distanciamento físico, o que aconteceu? Essa família ela teve que conviver. E a convivência ela gera conflitos. E esses conflitos, se não forem bem dirimidos ou se não forem bem trabalhados, elas vão gerar essas outras questões que nós estamos discutindo aqui, que são as violências. Então, nada melhor do que a escola dar repertório para esses estudantes, para que em situações que eles identifiquem que não são situações normais, não são situações aceitáveis, não são situações que nenhuma mulher tem que aceitar, então eles começam a entender o seu papel e a partir desse entendimento de papel, começam a pedir ajuda, como acontece. Então, neste momento, eu falo que o grande aprendizado, o aprendizado das relações. Se a gente falava sobre Maria da Penha e não era significativo, agora muito mais. Porque agora o estudante está vivenciando tudo isso.
É claro que o desafio também fica maior desse professor entender, às vezes, algumas demandas, ou mesmo o pedido de socorro para posterior encaminhamento. Mas eu volto a frisar que o nosso objetivo enquanto escola é promoção e prevenção. Então, nada melhor que desde o início a gente fale do assunto, nós temos que dialogar, e não só com mulheres, mas também com os homens. Né? Então, enquanto instituição social, a escola, ela necessita dialogar. E é o que nós estamos fazendo o tempo todo e agora muito mais. E o interessante é que o projeto, ele parte também para ensinar esses meninos e meninas que a violência não é só a agressão, que existem outras formas de violência. E é esse tipo de comunicação que não pode ser cortada nem mesmo com uma pandemia, né, Luciana? Sim, com certeza. E também, Lívia, a importância de ampliar o programa Maria da Penha Vai à Escola. O nosso trabalho como órgão gestor estadual das políticas públicas é transversalizar e interiorizar. E hoje nós já temos 24 municípios que possuem as suas leis municipais, instituindo o Agosto Lilás e o programa Maria da Penha Vai à Escola nos seus municípios. Isso é muito importante, sobretudo em tempos de pandemia, onde nós mulheres, estamos mais afastadas da nossa rede de apoio, dos amigos, dos familiares, permanecendo aí maior tempo de convivência com um possível agressor. Então, para muitas mulheres, está sendo muito cruel permanecer em casa na pandemia, está sendo um verdadeiro cativeiro. E essas violências cada vez mais sutis, a gente precisa dizer para toda a sociedade que a violência contra a mulher não é só uma agressão física. A violência psicológica, os primeiros sinais do relacionamento abusivo. A gente tem um jargão com adolescentes, olha, não é amor, é cilada. Cuidado, isso não vai acabar bem, hashtag é cilada. E a gente precisa alertar meninos e meninas, estudantes, adolescentes, para essa questão. E 2020 também foi marcado pelos 30 anos de criação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente trouxe também perspectivas e debates a respeito da situação e da proteção desse público-alvo, da violência e do trabalho impróprio. Vamos conferir um pedacinho das entrevistas. Perguntar para a Doêmia, que é a nossa convidada, que é assistente social, né, está com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, coordenando, né, Infância e Juventude, falar um pouquinho a respeito do que a gente pode entender como violência contra a criança e o adolescente. Nós, da Coordenadoria da Infância e da Juventude, estamos sob a coordenação geral da desembargadora Elizabeth Anache. A nossa função, enquanto coordenadoria, é assessorar os magistrados e as equipes técnicas do interior e da capital também, nos projetos que são desenvolvidos para a infância e juventude. Para nós entendermos, para nós falarmos sobre violência, nós temos que pegar a Lei 13.431, de 4 de abril de 2017, onde vem elencado as violências sofridas por crianças e adolescentes. Nós temos a violência doméstica, né, que é aquela que acontece dentro de casa, que seja os maus tratos, né? Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência física, nós temos a violência sexual. Aí nós caracterizamos o abuso sexual, que ele pode ser intrafamiliar, aquele que acontece dentro de casa, e o extrafamiliar, aquele que o abusador, ele pode ser um vizinho, ele sempre é alguém próximo àquela família. E essa lei traz um conceito de violência inédito, que não se falava antes, que é a violência institucional. É aquela que é praticada por um agente de alguma instituição que deveria atender essa criança, esse adolescente, de maneira correta, e acaba revitimizando essa criança. Então, esses são os tipos de violência que estão contemplados na Lei 13.431. E é interessante a gente também falar sobre isso, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 30 anos em 2020. Nós estamos com as atenções voltadas muito
para a pandemia da Covid-19, as aulas estão suspensas, as crianças estão dentro de casa e é quando as vítimas elas são vulneráveis, assim como outras, assim como a mulher vítima de violência, assim como o idoso também vítima de violência, no que diz respeito à capacidade de fazer uma denúncia. Mas pelo fato da criança, do adolescente ser extremamente dependente, às vezes, de uma família, muitas vezes a gente não vai ter conhecimento dessa violência. E eu gostaria de saber, doutora Paula, a importância da gente debater esse tipo de assunto e também levar ao conhecimento do público a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos. Sim, sim. Bom, primeira coisa, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um primeiro, praticamente, Estatuto de Proteção de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes. E depois do Estatuto, nós tivemos outras leis. A lei citada pela Doêmia, pela assistente social Doêmia, é muito importante ter conhecimento. Eu acho que hoje, com a pandemia e com o aumento da violência, a violência ela sempre existiu, Lívia, só que agora, como as crianças estão em casa, o tempo de exposição das crianças à violência aumentou. Então, por isso que é muito importante a gente conhecer essa lei nova que de 2017, que é a lei do depoimento especial, como a Doêmia colocou, que ela é uma lei de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, que isso deve ser levado ao conhecimento da autoridade policial, para que as medidas sejam tomadas, levadas ao conhecimento do judiciário. Mas antes de fazer isso, antes de precisar tomar essa atitude, de precisar ir numa delegacia, buscar uma autoridade policial, buscar uma autoridade judicial, que vem em seguida, é importante a gente ter a conscientização dos abusos que as crianças podem sofrer. Nós temos o abuso físico e nós temos o abuso emocional. E dentro do abuso emocional, o que a gente esquece muito é da alienação parental, que eu gostaria de trazer. É possível? Com certeza, por favor. Tá. Essa mesma lei que a Doêmia nos trouxe, ela coloca no item da violência psicológica a alienação parental. O que é a alienação parental? É quando um dos genitores, ou alguém da família, ou alguém que esteja com a guarda da criança, coloca falsas ideias e falsas imagens do outro genitor ou de alguém da família para essa criança. Então, é aquela mãe que fala assim, olha, o seu pai quer passar esse final de semana com você, mas ele está com a pensão atrasada há 2 meses. Ele não paga a pensão. Ele é péssimo. E a criança vai acreditando nisso. É aquele pai que fala assim, olha, a sua mãe não faz nada, ela só fica em casa, só cuida de casa, ela não faz nada. Então, vai trazendo para a criança uma ideia falsa do que é o pai e do que é a mãe. Isso se chama alienação parental. Isso vai adoecendo a criança, vai tirando da criança a liberdade de amar o pai como ele é, liberdade de amar a mãe como ele é, os avós paternos, os avós maternos, os tios. Então, nós temos que tomar cuidado. Por isso que eu falo, não adianta a gente falar assim, nós temos uma legislação, é só ir na delegacia, igual a legislação da Maria da Penha, igual que inclusive na legislação da Maria da Penha você pode pedir um afastamento, pode requerer um afastamento da criança que esteja sofrendo alienação parental, um afastamento do genitor, enfim. Até a gente chegar na legislação, o importante são as políticas públicas, começando dentro da casa da gente. E para finalizar a nossa retrospectiva 2020, não podíamos deixar de falar de 2 problemas ainda desconhecidos de muitas mulheres e que aos poucos têm ganhado muita repercussão também na mídia nacional, que é a violência psicológica e a violência sexual contra as mulheres. Será que todas elas sabem identificar quando são vítimas desses tipos de agressões? Nós ouvimos especialistas no assunto, vamos conferir. Muitas vezes o parceiro, ele é o principal agressor e é difícil, de repente, dissociar, eu acredito que na cabeça da mulher,
o fato dela ser esposa, dela ser mãe, dela ser uma companheira. E o que pode tornar, por exemplo, esse momento psicologicamente mais difícil, Melânia? E como é que vocês conseguem criar uma rede de apoio para dar suporte para essa mulher ter coragem de quebrar esse ciclo da violência? Porque a gente sabe que pode começar numa agressão psicológica, tem a agressão sexual, né, o comparecimento enquanto mulher ao casamento, mas chega um momento que essa violência pode se tornar física. E como é que isso é trabalhado pela subsecretaria? A subsecretaria, ela faz o papel das políticas públicas no sentido da prevenção, né? Rodas de conversas, palestras, várias ações que acontecem durante o ano inteiro. Nesse período de pandemia, estamos fazendo as ações online, né? Lives, rodas de conversa, seminários, para continuar passando essas informações para as mulheres. No caso, seria assim, plantar uma sementinha, né, nesse momento. Por quê? A mulher que ela é vítima de toda essa violência, ela precisa, sim, de ajuda, de apoio. O que ela não precisa é de julgamento. Então, essa mulher, ela precisa de ajuda. Muitas vezes, sozinha, ela não consegue. Então, se tem um parente, se tem uma amiga, se tem um vizinho que consegue, de fora, ver que essa mulher está passando por uma situação de violência, ele pode ajudar, né? Essa pessoa, ela pode ajudar, pode falar assim, olha, né? Existe o CEAM, um exemplo, que é um serviço, que é um centro especializado de atendimento à mulher, que é totalmente gratuito, sob agendamento, mas essa mulher, ela pode buscar ajuda psicológica, principalmente, para poder recuperar sua autoestima e seu empoderamento. Porque esses agressores, eles vão agredindo psicologicamente essa mulher nesse sentido, na questão da sua autoestima. Ele vai, de certa maneira, tirando essa mulher aos poucos do convívio da sociedade, né? No sentido dos familiares, de amizades. Então, vai afastando essa mulher. E nisso, vai baixando a autoestima, ela acha que não é capaz, né, de sair desse ciclo da violência, porque é um ciclo, acontece que é um ciclo, né? Esse homem, ele manipula tanto essa mulher, que ao mesmo tempo que ele faz toda essa violência, aí ele fala, não, mas eu te amo, eu tô aqui, ele manda flores. E, doutora Thais, agora falando um pouquinho do trabalho da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, você que é coordenadora do NUDEM, que está fazendo um trabalho importante, inclusive vocês têm uma rede bem bacana de informação, a gente observa que sempre, né, na mídia e também com rodas de conversa, de que forma essa atuação justamente para amparar as vítimas aqui de violência em Mato Grosso do Sul? Defensoria Pública, então, hoje conta com o NUDEM, né, que é o nosso núcleo especializado de defesa da mulher, com abrangência estadual. Isso quer dizer, então, que em todas as comarcas hoje há um defensor ou uma defensora com atribuição para o atendimento dessas mulheres. Atualmente, a gente tem feito esses atendimentos prioritariamente pela plataforma virtual, em razão da pandemia, e a gente tem percebido que as mulheres têm se apropriado, sim, dessa ferramenta, né, e têm buscado por esse atendimento, mesmo durante a pandemia. E além desse atendimento jurídico, o núcleo realmente tem feito esse trabalho também extrajudicial, que é tão importante quanto, né? Porque esse nosso dever de defensor e defensora de disseminar direitos humanos, de disseminar informações para as mulheres, faz toda a diferença, porque de fato consegue empoderar. É o primeiro passo, né, para a gente não ter lesão aos nossos direitos, é a gente conhecer quais são os nossos direitos. Então, a gente tem feito, sim, agora nesse momento, rodas virtuais, mas a gente sempre faz o trabalho das rodas de conversa. Então, a gente tem materiais também nas mídias sociais, folders, cartilhas, né, sempre nessa tentativa de que as mulheres conheçam seus direitos e assim possam buscá-los.
A nossa plataforma, Lívia, eu acho que eu posso falar, né, qual é o endereço, no caso de qualquer mulher que necessite desse atendimento. Na verdade, qualquer pessoa hoje no estado que precise de qualquer atendimento da Defensoria, é possível pelo www.defensoria.ms.def.br. O DEF é de Defensoria, DEF mesmo. Muito bem, e essa foi a retrospectiva 2020 do programa Mulheres em Debate. Nós contamos com uma edição por mês do programa. Infelizmente, a nossa retrospectiva não pôde trazer todos os programas, mas nós temos a nossa setlist, a nossa playlist no YouTube da Assembleia Legislativa para que você possa rever e compartilhar todos os temas abordados por nós ao longo do ano de 2020 e também os programas anteriores gravados antes desse ano. E é por isso que eu deixo aqui o nosso muito obrigado, um feliz ano novo, um bom janeiro a todos os telespectadores da TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e voltamos em breve com um programa inédito. Até a próxima, tchau, tchau.